Olá, comunidade! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do tutorial de BGP. O tema da vez, communities. Entendamos o que são communities, para que servem, como funciona e alguns casos de uso. E no próximo vídeo, obviamente, uma demonstração no laboratório. Aqui eu tenho um compilado 360 graus sobre communities. Vamos falar de um bocado de coisa aqui. Espero que você curta. Siga prestando atenção. Primeiro, voltando para a batida do material original, aquele que começamos toda essa experiência do tutorial de BGP. Vejamos communities. Bom, communities são atributos do BGP, mais especificamente atributos opcionais e transitivos. Permita-me explicar. Nem todas as communities, os tipos de communities, são suportados por todos os equipamentos. Quando a gente pensa nisso, temos que ter consciência que determinado equipamento, ao receber um anúncio, e naquele anúncio tiver uma community, uma ou mais communities atreladas, alguns tipos de communities talvez não sejam compreendidos pelo software daquele equipamento. Então, se ele vai implementar ou não, é opcional. Então, é uma coisa bem importante. Diferente de well-known, onde todo roteador que fala, o BGP tem que saber lidar com aquela instrução, obviamente. E transitivo, porque você consegue passar de um sistema autônomo para outro aquela community, ou aquelas communities. Agora, preste atenção. Uma coisa é poder passar de um AS para outro, o que seria uma característica transitiva. Outra é se isso vai acontecer automaticamente ou não. Depende muito da plataforma, do equipamento, do software. Por exemplo, você pega uma caixa de um fabricante X, ele automaticamente repassa as communities que estiverem associadas às rotas. Já, por exemplo, no iOS XR da Cisco, para sessões externas, não há repasse automaticamente, apenas para sessões internas, mas é configurável fazer isso. E para o iOS XE, nenhum caso, nem outro. Você tem que explicitamente mandar o roteador encaminhar as communities, obviamente. Então, fica esse detalhe. A community em si possui um número de 32 bits de comprimento. E cada community vai ter um valor de 32 bits, obviamente. Isso vai ser atrelado àquela rota, e aquela rota vai percorrer pelas seções BGP. Esse número ele foi originalmente expresso de 0 a 4.294.967.295. Mas o formato mais comum, é o que chamamos de New Format, aqui, é dividirmos isso em dois números de 16 bits. Ou seja, para dar o significado, a recomendação é essa. Coloca o teu número de sistema autônomo para uma community privativa, obviamente, porque tem as well-known communities, que eu falarei dela já já, e tem as communities privativas que não são as well-known, obviamente, então seria o seu sistema autônomo, mas alguma coisa que para você significasse algo. Ou seja, você criou aquela community, ela tem o teu sistema autônomo, 2 pontos, um valor, esse valor é coisa que você, o significado disso você que vai fazer. Agora, a primeira pergunta, para que serve uma community essencialmente? Duas propostas aqui. A proposta número 1, que é a que a maioria das pessoas conhecem, marcar rotas. Você vai marcar rotas com uma ou mais communities, cada qual vai ter um significado para você, mas aparentemente, ou quase frequentemente, nem sempre, obviamente, é uma ação cosmética. Você vai colorir a rota com um valor, vai marcar ela com uma community. É para marcar rotas. Se vai acontecer alguma coisa ou não, depende das suas políticas de roteamento, que podem classificar prefixos com base nas communities e de forma que determinado ou determinada community, ou determinado valor de community, quando for classificado dentro de uma route policy ou de uma route map, você quer descartar, ou quer fazer um prepend de AS, incluir um MED, colocar um wait, colocar outra community, tirar aquela community, enfim, sabe? Você vai dar uma ação para aquilo ali. Num primeiro momento, apenas para marcar rotas. Tá? Não executa qualquer coisa além disso, a não ser que a tua política de roteamento determine uma ação para rotas que contiverem determinado valor de community. Isso é muito importante você ficar atento. Agora tem
as communities de fato que já implementam alguma coisa. Por padrão, são as que chamamos de well-known communities. Falarei delas já já. Obviamente, as communities, da maneira como nós discutimos aqui em cima, são as que chamamos de standard, padrão. Padrão, communities padrão. Obviamente, o RFC 4360, lá em 2006, expandiu as capacidades das communities para dar um formato estendido e, com isso, fornecer informações de diversos tipos de classe para uso, por exemplo, em serviços de VPN. Falaremos desses caras já já. Sigamos adiante aqui. Quando você, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, coisa bem simples. A primeira coisa que eu comentei, uma das primeiras coisas, na verdade, roteadores iOS XE, por padrão, não fazem repasse de communities. Eles anunciam as rotas, mas porventura toda e qualquer community contida naquela rota não será encaminhada. Não, mas eu preciso fazer com que o roteador encaminhe as communities, por favor. Aí você tem que fazer isso por vizinho. Então, tu vai lá na configuração do teu BGP, daquele teu vizinho especificamente, fala o IP do teu vizinho, aí você bota o comando send community. Standard, ou extended, ou ambas. Ou seja, padrão, a estendida ou ambas. Você pode vir a ter que fazer isso em outro equipamento de outro fabricante, mas eu conheço casos e casos. Novamente, equipamento que não passa nenhuma community, nenhuma circunstância. É o iOS e o XE. Mas eu quero colocar, você tem que configurar por vizinho. Outras, iOS XE, exemplo, a SR9000, ele manda para interno apenas, e BGP, mas para a seção externa já não manda. Não, mas eu quero que mande, tem que mandar o send BGP lá de community BGP. Uma outra caixa, um Juno, não está nem aí, ele já sai mandando a community. Né? Enfim, tem que ficar atento com relação a isso aí. Dá uma olhada no teu equipamento, ver o que é suportado. Uma coisa que eu vou mostrar agora também é o seguinte. Em caixas iOS e iOS XE. Se você usar esse comando aqui, show BGP, um prefixo, o que o roteador fará? Ele mergulhará na sua lock rib, na sua tabela BGP, vai localizar a melhor rota para aquele destino, obviamente, e vai mostrar tudo que tem nela. Atributos, por exemplo, dentre os quais communities. O formato padrão é esse aqui, que não é o formato recomendado, não é o formato que nós usamos hoje em dia. Gostamos de expressar isso em 2 números de 16 bits. Certo? Porque a community tem 32 bits no total. Tá, como é que eu faço isso então? Então, nesses equipamentos que mostram nesse formato velho, digamos assim, você vai ter que colocar esse comando aqui na configuração global. Não é debaixo do BGP, no iOS, é na configuração global. Ao executar esse procedimento e repetir o comando que eu demonstrei acima, ele vai passar a mostrar no formato 16 bits, 2 pontos, 16 bits, que são 2 communities aqui. Um é o sistema autônomo, 2, não sei o que é, não fui eu que fiz esse projeto. Vamos falar disso já já. Sigamos adiante aqui. Bom, falemos agora das communities well-known, reconhecidas. O RFC original, o 1997, definiu um conjunto de communities globais chamadas de well-known communities que vão usar a faixa de 4.294.901.760 até 967.295, ou seja, de FFFF a 0000 a tudo F aqui. O que isso significa? Todos os roteadores que são capazes de enviar e receber communities precisam saber implementar essas communities reconhecidas. Não é? Aí você suporta a community? Suporto. Então você tem que saber o que é uma community de internet, que é uma community no advertise, uma no export, uma local AS. É uma característica das communities. Então essa aqui não são communities privativas, é aquela que você cria, teu ASN de valor de 16 bits lá, 2 pontos, um valor qualquer. Não, isso aí já são communities de fato com uma função específica. E veremos